Você sabia que Fernando de Noronha é um dos piores lugares para se morar no Brasil? Sabia que, por isso, os moradores locais possuem uma das maiores taxas de alcoolismo no país? Sabia que, apesar de ser um parque nacional lindíssimo, durante a maior parte da história, ser mandado para morar em Noronha era uma pena temível? Sabia que, por grande parte da sua história, Noronha foi uma prisão? Fica até o final do vídeo que eu te conto tudo. Então, direto ao ponto, como fazer para pegar mala e cuia e se mudar para Noronha? Se eu sou brasileiro e quiser me mudar amanhã para lá, é possível? A resposta é não, não é possível. Fernando de Noronha é uma situação meio complicada. Não é uma cidade, é um distrito estadual, logo não tem prefeito. E como grande parte da ilha é parque nacional, tudo é muito difícil por lá. Para morar lá, você precisa de uma licença especial, ou, como turista, tem que pagar uma taxa diária que vai ficando mais cara dia após dia. Então ficar vários dias por lá costuma ser bem caro. Hoje a imigração por lá é bem restrita, e, para se mudar de vez, tirando as pessoas que já moravam lá até a legislação vigente hoje, existem 3 caminhos. Primeiro, ser parente de primeiro grau de alguém da ilha, ou seja, ter pai ou mãe noronhenses. Segundo, casar com alguém que seja morador permanente da ilha. Terceiro, conseguir um trabalho em Noronha. As 2 primeiras são as únicas formas de conseguir morar permanentemente por lá. Conseguir um trabalho em Noronha nunca vai lhe dar o status de morador permanente da ilha, ainda que você viva lá por 50 anos como trabalhador. E apesar da lógica apontar ao contrário, a maioria das pessoas que eu conhecia por lá tinham residência permanente em Noronha. Inclusive, não era raro achar alguém que cumpriu os 3 pré-requisitos: filho de noronhense, casado com noronhense e com trabalho fixo em Noronha. Tá curtindo o vídeo? Tá achando bacana? Pô, não esquece de deixar sua curtida aí não. Dá uma força pro canal que tá começando agora aí. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, cara, pra sempre receber a notificação. Você vai ver, vai vir muita coisa da hora ainda aí, pode ter certeza. Uma forma que eu vi algumas pessoas meio que burlando ao menos a taxa obrigatória aos turistas era por meio de amigos que tinham negócios na ilha e os contratavam para trabalhar por 1 mês ou 2. Assim, eles podiam ficar esse tempo de boa na ilha sem se preocupar com o pagamento de taxa. Outra coisa que eles me falavam era que ocorria que um cara pegava 7 dias para ficar na ilha, pagava a taxa e depois se perdia por lá. Alugava um lugar na ilha e ficava morando lá meio que legal. Isso que até dava certo. Demorava até um tempo para alguém te caguetar, que ele tava ilegal, e outro tempo para ser mandado embora. Você até paga uma multa por dia a mais que fica na ilha, mas geralmente quem faz isso era bicho grilo sem patrimônio. Botar um cidadão desse para responder processo, pagar a multa, dá um trabalho danado, e acaba que, quando isso acontece, a administração do arquipélago simplesmente se contenta em expulsar o cara e sumir com o processo dele. Apesar do caráter restritivo dessas normas, a população da ilha, segundo dados do IBGE, dobrou de 1996 para cá. Conversei com alguns forasteiros que estavam morando em Noronha de forma temporária, trabalhando na ilha, e eles relatavam os mesmos problemas nativos em relação a baixos salários e várias restrições. Cara, segundo os forasteiros, a água que você bebe tem que ser mineral. Se você ficar por muito tempo bebendo água dessalinizada que sai da torneira, você começa a ter problemas de enjoo. Meio que só quem nasceu na ilha que se acostumou com essa água dessalinizada. Outra forma de dar um jeito desses forasteiros estarem sempre indo pra lá é abrindo um negócio em Noronha e se associar com o noronhense. Soube que alguns atores globais fizeram isso, abriram uma pousada em Noronha e sempre estão por lá, nem que seja para o famoso surubão. Porém, voltando ao assunto, morar em Fernando de Noronha viveu uma batalha diária em uma realidade paralela e surreal. As diversas regulações e limitações para supostamente proteger a ilha fazem com que a vida dos nativos seja bem difícil. Há preços extorsivos para tudo, pois, como o lugar é um parque nacional, nada pode ser produzido por lá e todas as mercadorias têm que vir de fora. Além de tudo, para você plantar, pescar, fazer qualquer extrativismo na ilha, é uma situação complicada. Até furar um poço, você conseguir água. Eu conversei com os nativos e eles eram bem chateados com isso. Me falavam que moravam a vida inteira em Noronha, sempre fizeram isso e Noronha nunca se acabou. Além disso, basta você ir para o supermercado e ver que a situação lá é bem complicada. Enquanto há um tempo atrás tinha gente reclamando do quilo do tomate, em Noronha, quando eu fui ele custava o triplo do que eu pagava em Brasília. A cebola, a maçã, tudo também. O abacaxi era R$20, a unidade. Pelo menos o quilo do peixe lá é tão barato quanto o quilo do frango. Agora ruim mesmo é reformar ou construir sua casa. Você não pode simplesmente bater a laje e depois chamar a galera para fazer um churrasco lá em cima e comemorar. Segundo os nativos, para qualquer tipo de alteração na sua casa, você necessita de uma autorização do governo. Ah, mas isso é só para reforma grande, né? Não. Essa regra serve desde para levantar uma casa até mesmo para trocar um vaso sanitário, uma porta, fiação. Você faz uma aplicação no governo, vai um técnico na sua casa para avaliar se você realmente precisa disso ou merece.
e caso haja autorização, você pode dar início à obra. Aí você vai à única loja de material de construção na ilha, leva essa papelada, mais ou menos com uma receita médica para comprar um remédio na farmácia, e deixa os olhos da cara para levar um saco de cimento. Lógico que essa autorização leva meses para sair, isso quando sai. Onde há muita burocracia, há, segundo os nativos, venda de favores. Assim, os amigos do rei são sempre favorecidos. E bem, como Noronha é uma cidade, é um distrito estadual, o cara que manda na ilha não é nem eleito, ele é indicado diretamente pelo governador. Se ter um prefeito eleito pelo voto mandando na sua cidade já é ruim, imagina um manda-chuva sendo alguém que dá pouco substância se você precisa gostar dele ou não, já que ele não precisa do seu voto na próxima eleição. O indicado está, na maioria das vezes, mais interessado em puxar o saco do governador do que se preocupar com os problemas da ilha. Conheci um cara que se casou e precisou esperar por 5 anos a autorização para construir uma casa na parte de trás do terreno onde sua mãe morava. Sim, porque hoje em Noronha ninguém mais compra loja. A galera vai fazendo puxadinho aqui e ali onde há um terreno. Acontece de casais se separarem e terem que morar na mesma casa por anos por não terem para onde ir. As coisas são dessa forma para, teoricamente, evitar que comecem a construir adoidado na ilha, levando a superpopulação. Os locais até brincavam, dizendo que se Noronha tivesse ladrão, ele entraria na sua casa e roubaria fiação, porta, telha, sanitário. Quando você chegasse, iam estar intactos sua televisão, sua geladeira, seu computador, seu tablet, já que você não precisa de autorização especial para comprar essas coisas. Você chega a ver contêineres americanos do tempo da Segunda Guerra Mundial, que hoje são usados como moradia por noronhenses. Todos esses problemas e regulações acabam dificultando bastante a vida na ilha. Sem acesso à internet de qualidade, oportunidade de capacitação e altos custos para se manter e investir em si mesmos, ocorre um ciclo vicioso que se mantém há gerações, onde os melhores empregos da ilha mantêm-se nas mãos das pessoas de fora. Para piorar, a um nativo, há pouquíssimas opções de lazer. Essas poucas opções de lazer, rotinas estressantes de trabalho, baixos salários e alto custo de vida levam parte da população a um clima de desalento e desilusão. A gente costuma dizer que na ilha é onde o filho chora e a mãe não vê, me disse o nativo. Noronha tem hoje um dos maiores índices de alcoolismo per capita do Brasil. Cheguei a ver um estudo que a porcentagem de pessoas com problemas com álcool em Noronha é acima de 40%, enquanto no Brasil não chega a 15%. Os próprios forasteiros que chegavam para morar na ilha, segundo os nativos, aguentavam muito pouco. No início eles amavam, tudo é muito lindo, as praias são maravilhosas, mas aí dá uma semana, 2, o tomate é R$50, isso quando tem tomate, porque às vezes simplesmente não chega, vê sempre as mesmas pessoas, não conseguia uma agulha que seja para costurar uma roupa, levava os forasteiros a Noronha, estado de desespero que fazia com que grande parte simplesmente optasse por abandonar a ilha e voltar para o continente em questão de meses. Só para você ter uma ideia, é comum dizer que é proibido nascer em Noronha. Desde 2004, apenas 4 mulheres conseguiram ter filhos no arquipélago. Como a estrutura hospitalar é quase inexistente, e lembre-se, estamos falando de uma ilha a quase 2 horas de voo de Recife, há uma recomendação informal da administração local para mulheres grávidas serem encaminhadas a Recife para dar à luz. A não realização de partos em Noronha é uma orientação que garante assistência qualificada às gestantes, de acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco. Segundo o órgão, há dificuldades em manter equipes completas na ilha, assim como a estrutura necessária à realização de partos. Às vezes eu ficava pensando, com todos os serviços turísticos sendo bem caros, mas muito caros, com os salários de fome pagos aos noronhenses, tem muita gente fazendo bom dinheiro à custa de vida difícil dos locais. Por fim, a história de Noronha como prisão. Como está localizada a mais de 545 km de Recife, Noronha serviu como ótimo local para a prisão de pessoas indesejáveis por grande parte da história do Brasil. Era a temida colônia correcional de Fernando de Noronha. Ciganos, brasileiros que se revoltavam contra o governo e até mesmo capoeiristas, que eram considerados arruaceiros, foram condenados à temida prisão de Noronha. As celas eram de péssima qualidade e, em sua maioria, construídas pelos próprios detentos. Sim, como quase ninguém morava lá, o jeito era usar os detentos como mão de obra escrava para construir infraestrutura na ilha, não só para construir prisões, mas também para construir casas e igrejas que mais fosse necessário. A igreja principal da ilha, a Nossa Senhora dos Remédios, foi construída ainda em 1737. O isolamento e a dificuldade de se comunicar com o continente era tamanho que levou mais de 2 anos, desde a independência do Brasil, para a bandeira de Portugal ser tirada da ilha. Ficava a bandeira de Portugal em vez da bandeira brasileira. No século XX, durante a ditadura de Getúlio Vargas, Noronha se transformou em local de confinamento para presos políticos, marcando um capítulo severo em sua história. A ilha, distante e isolada, foi considerado o local ideal para afastar os opositores do regime do contato com o restante da sociedade brasileira.
O notório bandido Carlos Marighella chegou a ficar um tempo preso em Noronha. Esse período contribuiu para o ar de mistério e isolamento que ainda hoje envolve o arquipélago. Décadas depois, o futuro governador de Pernambuco, Miguel Arraes, também foi preso durante a ditadura militar de 1964. Após a queda do Estado Novo, a função prisional de Fernando de Noronha foi gradativamente desativada, mas as marcas daqueles tempos ainda permanecem nas estruturas da memória coletiva. Hoje, apesar de sua beleza natural deslumbrante e biodiversidade rica, Fernando de Noronha carrega consigo as sombras de seu passado como prisão. Por último, de onde veio o nome Fernando de Noronha? O nome atual do arquipélago vem devido a uma prática comum da época de nomear terras novas em honra de seus benfeitores ou descobridores. Nesse caso, a ilha foi homenageada para a família Noronha, cujo patriarca, Fernão de Noronha, um comerciante de Lisboa, tinha o monopólio do comércio na região, como forma de reconhecimento pelo financiamento da expedição que levou à descoberta da ilha. Apesar de ter tido a honra de nomear o arquipélago, ele nunca chegou a visitá-lo, o que levou o cantor Ju Medeiros a prestar uma singela homenagem a ele no hino de Fernando de Noronha, conhecido como Nó de Noronha, quando ele diz que "E batizaram a ilha Fernão de Noronha, que foi um sem vergonha que nunca nem pisou aqui." Enfim, a ilha é segura, não existe história de roubo ou assassinato, os nativos são muito legais, mas eu não me senti muito atraído a mudar para lá. Fiquei mesmo foi triste pela situação que os ativos me relataram que eram obrigados a enfrentar. Reitero que todas as informações que eu postei aqui têm como fonte minhas experiências e o que eu escutei dos locais conversando nas ruas de Noronha. Então posso ter escorregado em uma coisa ou outra, mas uma coisa é fato: morar em Fernando de Noronha hoje é uma situação no mínimo complicada e delicada.